Oi para vocês. Quero falar hoje sobre o silêncio de Deus. Vou ler só um versículo e eu vou falar sobre o silêncio de Deus. Eu vou ler em Jó, capítulo 30, e o versículo 20, que diz assim: Jó, capítulo 30, versículo 20. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olha para mim. O que quer dizer isso? Silêncio de Deus. Quero falar hoje sobre o silêncio de Deus na vida, principalmente dos crentes, né? Porque as pessoas que elas não são crentes, que elas não têm a mesma visão que nós, os evangélicos, vê de maneira diferente a espera, né? Para nós crentes, quando nós estamos passando por um período em que Deus não responde, Deus está em silêncio. Todo mundo fala, né, que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando ao nosso favor. Mas hoje eu meditando sobre isso, fiquei pensando, analisando como é difícil o silêncio de Deus na vida de um crente, na vida das pessoas. Porque muitas das vezes nós acreditamos, criamos expectativas em algo, ou até mesmo Deus faz uma promessa para nós, e daí começa o silêncio de Deus. E quando a gente fala o silêncio de Deus é porque Deus não responde. Para mim existem duas maneiras de ver o silêncio de Deus. Porque muitas pessoas acham, às vezes, até de Deus realmente falar com eles mesmo, através da palavra, às vezes através de Deus falar em profecia mesmo. Mas eu analiso como uma resposta, não uma resposta de profecia desta maneira, mas uma resposta de Deus fazer aquilo que você está esperando. Para mim, o verdadeiro silêncio de Deus é quando você espera que Deus faça algo e Ele não faz. Ele te promete, porque Deus ele não é homem para que minta, se Ele prometeu Ele vai cumprir, mas Ele entra em silêncio comigo mesmo. Há muitos anos atrás o Senhor falou para mim, em profecia, e disse assim: prepare-se para um grande silêncio meu na tua vida. E eu era inexperiente e eu achei que Deus não ia mais falar comigo naquele dia. Mas não era isso que Deus estava querendo dizer. Deus estava querendo me dizer: te fiz uma promessa, mas vai demorar a acontecer. E não é porque você está vivendo o silêncio de Deus que Deus não está com você. Deus ele está com você a todos os momentos. Ele quer que você entenda que você passa por um processo de aprendizado, um processo que só você com Deus, porque não tem como Deus entregar algo para alguém, é igual você querer receber um diploma sem você fazer faculdade, né? Então você precisa passar por um processo da experiência com Deus para que Deus venha entregar algo dele para a sua vida. E nós, quando a gente vive, aceita Jesus, as pessoas novas, os novos crentes que acham que Deus vai mudar a vida dela assim de um dia para a noite. Né? Primeiro, Jesus ele veio para salvar as nossas vidas, nossa alma, né? Ele veio para perdoar os nossos pecados. Mas no caminhar na nossa trajetória aqui na Terra, Deus ele faz promessas de mudança na tua vida. E muitas das vezes esse silêncio que Deus às vezes ele nos trata, não que ele fala assim, não vou fazer ou vou fazer. Ele simplesmente cala, porque é um tempo de aprendizado na sua vida. É um tempo de experiência, é um tempo de você com Deus. Porque vocês não acham que seria muito fácil se Deus falasse que ia acontecer algo na sua vida hoje, independente do que fosse, e amanhã já aconteceria, você não tinha experiência nenhuma para falar com as outras pessoas que no caso estão esperando há muito tempo, né, por às vezes uma vida melhor, né, por um trabalho melhor, esperando uma pessoa no Senhor,
né? Esperando o marido, um namorado, esperando se formar e a dificuldade é muito grande. Tem tantas esperas que as pessoas esperam e às vezes Deus ele promete e às vezes ele entra em silêncio que você não sabe como vai acontecer. Mas de uma coisa nós temos certeza, que Deus é um Deus que ele promete, ele faz. Mas o tempo de silêncio, nós precisamos ficar firme com o Senhor, esperar no Senhor, ter a certeza que mesmo Deus estando calado, Ele está do seu lado. Ainda que não aconteça aquilo que você quer na sua vida, Deus está com você, Ele está contigo. Então nós temos que ter essa certeza. Então creia que esse silêncio que Deus está na sua vida, que às vezes você está esperando algo do Senhor e ainda não aconteceu, Ele vai acontecer no tempo certo, no tempo determinado. Da mesma maneira que quando nós começamos a estudar e depois as pessoas começam a estudar, faz uma faculdade e recebe seu diploma, assim é o tempo de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos entender que há um tempo de experiência. Há um tempo de experiência. Todas as pessoas, se a gente for olhar para a Bíblia, né, para Abraão, que fez a promessa, no meio do caminho ele quis ajudar Deus, não deu certo, porque Deus não respondia o filho que ele queria. Ele foi ter outro filho com outra pessoa, que não era a esposa legítima. Então, a gente olha para a palavra, tá cheia de coisas de silêncio de Deus. Na vida de Jó ali, não foi diferente onde eu li. Ele estava em pé, Deus simplesmente como se Deus não ouvisse ele. Mas não é que Deus não ouvia ele, é porque ainda não era o tempo de Deus responder. No caso, Deus mudou a sorte de Jó. Se a gente for lá para os últimos capítulos, a gente vê que Deus mudou a sorte de Jó. E a paciência de Jó, Deus deixou a história de Jó para a gente olhar e ver que nós precisamos ter paciência. Porque muitas das vezes as provações são muitas, as dificuldades elas vêm, mas nós precisamos crer que aquele que nos prometeu, que aquele que cuida de nós, independente da situação, da sua dor, independente daquilo que você está passando na sua vida, Deus, ele um dia ele irá te responder, ele irá fazer aquilo que ele prometeu. E para vocês que não são crentes, que às vezes espera alguma coisa em Deus, procura esperar no Senhor, porque no Senhor, eu sei que no Senhor Deus ele vai ter uma resposta. Agora no mundo eu já não sei. Porque na realidade muitas pessoas têm expectativa, espera coisas que Deus não tem para elas. Porque às vezes Deus quer outro caminho e você insiste naquilo. Então Deus às vezes também entra em silêncio e não muda a sua vida porque Deus não quer aquele caminho para você. Então, se você for esperar algo, espera no Senhor Jesus. Porque Jesus, ele é bom, ele é misericordioso e ele fará na sua vida e na minha vida aquilo que ele já projetou, porque tudo está decretado. Só precisamos esperar o tempo de Deus para aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Essa é a palavra de hoje. Um abraço para vocês. Leiam a Bíblia, gente. Leiam a Bíblia.